Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês. Não sei qual vai ser o horário que vocês vão estar assistindo. Estou com saudade de vocês, meus caros. Mas vamos lá, vamos trabalhar, né, dessa forma, como eu já falei no vídeo lá de geografia. Vamos trabalhar de uma forma diferenciada e espero que seja de uma forma agradável para poder vocês conseguirem compreender o conteúdo. Filosofia, vocês estão vendo pela primeira vez, né? Alguns não, alguns vieram de outras escolas, mas a grande maioria está vendo pela primeira vez filosofia, né? Nós vimos no trimestre passado sobre a questão do mito versus o logos, ou seja, aquela ruptura que se teve, né, entre a filosofia, o surgimento da filosofia, com aqueles preceitos, né, mitológicos, né? Então houve essa grande ruptura, não foi uma coisa assim fácil da noite para o dia, foi uma coisa de séculos, né, vamos dizer assim. Mas hoje em dia nós estudamos esses conceitos e essas, vamos dizer assim, referências, né, filosóficas que vêm desse período. E é chamado período helenístico, né? Então, nosso conteúdo do segundo bimestre ele se inicia com o período helenístico e os sofistas, até a gente chegar em Sócrates, né? Então, não tem como a gente falar de Sócrates e não falar desse período, que é um período a gente tem que contextualizar a filosofia, né? Gostaria de deixar aqui um aviso para vocês. Eu vou fechar o fórum de filosofia do primeiro bimestre e vou abrir um específico para os assuntos referentes ao segundo bimestre. Então, eu conto com a participação de todos. Agora, no segundo bimestre, o fórum ele é essencial a participação de vocês, para poder a gente ter essa devolutiva, essa compreensão, se vocês estão entendendo o assunto ou não. É um assunto que vai requerer muita pesquisa, vocês vão ter que pesquisar de fato, vocês vão ter que caminhar só, mas ao mesmo tempo vocês não estão só. Nós estamos com vocês, a coordenação montou um grupo no WhatsApp, né? Fantástica ideia. Então está tendo essa comunicação com vocês. Tem um fórum que vocês podem estar falando comigo. Qualquer dúvida, pode passar para a coordenação, manda áudio para a coordenação do grupo, manda para mim. E a gente nós vamos nos comunicando. Vamos achar uma forma melhor de passar esse período. Mas nós vamos conseguir, isso eu tenho certeza, certo? Então vamos lá. Nós temos aí o período, né, clássico, né, que é chamado período clássico do pensamento da filosofia antiga, né, principalmente da Grécia, que nós já sabemos que nós temos os tipos de filosofia, né, que é da ocidental e oriental, mas o foco maior, influência maior, vamos dizer assim, no mundo ocidental, é a filosofia que surgiu na Grécia antiga, né, com os grandes filósofos, né, que são os chamados pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós iremos estudar mais para frente, agora no segundo bimestre, nós vamos estudar sobre Sócrates, certo? Platão e Aristóteles vai ficar mais para o terceiro e quarto bimestre. Mas, para a gente entender esse contexto de Sócrates, que volta para a questão humana, nós temos que ver um pouquinho sobre os pré-socráticos, que antes eles falavam sobre a física, né? Então, eles importavam mais sobre a origem das coisas, mas de uma forma física. Vem alguns filósofos, entre os pré-socráticos e Sócrates, que são algumas correntes filosóficas, que nós vamos estar vendo mais para frente. E eu coloquei essa imagem aí para a gente analisar. Eu sempre falo dessa imagem, né? Essa imagem, ela bem no centro, ela está Platão e Aristóteles, né? Um apontando para cima e outro apontando para baixo, que é um assunto que nós vamos estudar bem mais para frente, ou seja, o conhecimento para um está no mundo das ideias e o outro conhecimento está aqui. Mas para Sócrates, o conhecimento está no homem, né? Então, ele define que o conhecimento está no homem. Então, nós temos a chamada período helenístico, né, que foi um período muito importante. A filosofia helenística ela é fortemente marcada por uma preocupação central com a ética, entendida em um sentido prático com o estabelecimento de regras para o bem viver, da arte de viver. Então, nós vivemos num mundo que nós temos regras, normas, né? Então, já no mundo lá, do mundo deles, vamos dizer assim, né? A democracia ateniense,
ela já definia essa questão de poder, né, de organização da cidade, da polis, né? Polis quer dizer cidade, né? Formação de cidade. Então, esse período helenístico ele é muito importante. Dentro de história, vocês podem ver mais contextualizado, datas, épocas, mas para a filosofia, nós temos que entender que foi uma mudança que até hoje interfere na nossa democracia, no nosso sentido de vida, a arte de viver. Né? Então, para a gente poder viver, correlacionar com as pessoas, nós temos que ter essa arte. Nós vivemos numa sociedade. E essa sociedade ela precisa de regras, normas, né? E também respeito por uma liberdade. Nós temos que saber também que eu posso ter uma liberdade. É nesse momento que nós estamos vivendo agora, nossa liberdade está fechada. Por quê? Por uma questão externa, que é uma questão de pandemia. Então, isso aí até são assuntos filosóficos para a gente pensar. Eu até coloquei para vocês sobre pensar é o mesmo que raciocinar, né, no fórum passado. Coloquei isso para o segundo ano, né? Pensar mesmo que raciocinar. Por que eu coloquei isso para o segundo ano? Porque será que a gente está com essa liberdade toda para pensar em pleno momento que nós estamos vivendo hoje? Então, a filosofia ela serve como uma base para a reflexão, para chamar questionamentos, para a gente não entender só a ideia do outro. Nós temos também que nos questionar. Eu já falei isso para vocês. A filosofia ela não está muito preocupada com a resposta, ela faz a pergunta, né? O questionamento. Instiga você a pensar, né? A questionar. Então, o período clássico, né, do pensamento filosófico grego, ele vai do século III até o século VI a.C., certo? Nós temos algumas correntes filosóficas. Nós temos os estoicos, né, fundada por Zenão. Zenão é um principal, vamos dizer assim, filósofo dessa época, né, do século III, e ele priorizava principalmente o pensamento lógico. Então, nós já vimos sobre a questão da ruptura, né, do mito com o lógico, então o pensamento lógico, né, a lógica, a física e também a ética, né? Então, nós temos aí uma corrente filosófica muito importante. Temos também os epicuristas, né, marcado principalmente por Epicúrio, né? Ele priorizava a busca do prazer moderado. Nós já vimos que a situação da Grécia, né, vamos dizer assim, a sociedade grega antiga, ela tinha algumas coisas que fogem, né, a questão de valores, que hoje não é aceito. Então, mesmo assim, ele falava que a gente tinha que ter algo moderado. Nós temos que moderar as coisas, né? Inclusive, um tema que eu trouxe aí muito importante, que é o que está rondando na nossa cabeça, que é a questão da morte, né? Então, a morte não é nada para nós, né? Pois, quando existimos, não existe a morte. E quando existe a morte, nós não existimos mais. Então, eu queria que vocês lessem com mais calma, fizessem uma reflexão, e nós estamos aí. Então, nós estamos passando por esse conceito que é a morte, né? Mas a morte é o quê? É algo que eu não tenho que me preocupar, eu tenho que me preocupar com a minha vida agora, com o meu comportamento agora. Ah, professor, claro, não vai se preocupar? Claro, nós vamos morrer, nós estamos fadicados à morte. Isso é fato, né? Mas nós temos que nos preocupar com o nosso comportamento, com as nossas ações agora, né? Com as nossas atitudes. Então, ele chamava essa atenção da questão da moderação. Nós temos que ser moderados, nós temos que ter perseverança, né? Nós temos que ter essa compreensão do nosso comportamento humano. Principalmente agora, que nós estamos passando por esse período tão difícil, certo? E tem um período também chamado céticos, né? Os céticos, eles duvidavam de tudo, né? É uma corrente mais radical. Essa corrente de céticos até hoje existe. Existem aí os céticos que não acreditam naquele conceito formado. Então, para poder eu formar um novo conceito, eu tenho que quebrar aquele que já existe. Então, esse era o ponto de partida dos céticos, né? Eles tinham alguns conceitos que eram dados a eles e eles quebravam aquilo ali. Então, por isso que eles duvidavam de tudo, né? É uma corrente muito radical.
E nós temos também agora os sofistas, né? Opa, passei direto. Os sofistas, eles ensinavam conhecimento. Então, os sofistas, eles são comparados como os professores da atualidade, né? Então, eles realizavam algumas compreensões sobre algumas atitudes. Tanto algumas atitudes do conhecimento do que fazer as coisas, né? De como elaborar as coisas. Por exemplo, curso de, vamos dizer, naquela época, de marceneiro, naquela época. Então, o professor que dava aula de como montar aquela coisa, ele também era chamado de um sofista. Não era só voltado para a educação. Então, um sofista de uma ideia geral. Então, os sofistas, a princípio, eles eram bem vistos, né? Porque eles ensinavam conhecimento, passavam conhecimento. Aí vem Sócrates. E o Sócrates, ele batia de frente com os sofistas, né? Tanto que ele quebrava os argumentos sofistas. Então, nós temos aí os sofistas, uma das principais características deles era eles utilizavam a retórica, ou seja, argumentações em público. Então, por isso que essa comparação com o professor, né? O professor, quando ele não fala para vários alunos, em público, estou aqui, ó, falando para vocês. Então, nós temos que ter essa retórica, essa forma de nos comunicarmos, né? E eles forneceram também algumas concepções muito importantes para o relativismo, né? Que é um outro tipo de corrente filosófica que nós vamos estudar mais para frente, que é o relativismo sobre as coisas. Tudo é relativo, né? Então, o espaço é relativo, tudo é relativo. Né? Então, isso também vem um pouquinho da contribuição sofista. No início tiveram uma grande aceitação positiva com a sua atuação, porém, com o passar do tempo, passaram a ser vista como um grande enganador, né? Como impositor. Por quê? Porque Sócrates dizia que o conhecimento ele vem de dentro. Né? Então, você tinha que exercer a maêutica, ele tinha que vir de dentro. Isso é um assunto que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, ele foi criticado muito por Sócrates. Quem foi Sócrates? O pai da filosofia ocidental. Certo? Nós temos aí uma atividadezinha que eu vou passar para vocês lá no GR8, tá? Para vocês fazerem essa atividade, análise do livro. Como eu falei, vou utilizar a ferramenta do livro, certo? E eu deixei essa chargezinha aí para vocês lerem, né? E ver de uma forma um pouco mais humorista, vamos dizer assim, esse diálogo, né? Esse embate entre Sócrates e o sofista, né? Estou curioso como faço para ser um filósofo, pergunta o sofista, né? Aí vem Sócrates. Primeiro você deve aplicar sua certeza. De uma hora para outra, a filosofia ficou tão chata. Quer dizer, pensar. Qual é a certeza? Pensar, né? Sócrates vinha e despertava essa questão do pensar. Certinho? Então, um abraço para vocês, que vocês fiquem em paz e que dê tudo certo para a gente poder vencer essa barreira, né? E a gente poder finalizar o nosso segundo bimestre com muita vontade de saber. Um beijão para você, um forte abraço. Até a próxima.